Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula de hoje vamos começar o nosso estudo da última cônica que vamos estudar, a hipérbole. Então a definição de hipérbole é muito semelhante à definição de elipse. A única diferença é que em vez de você somar aquelas duas distâncias, você vai subtrair e colocar um módulo aqui na diferença. Bem, apesar da diferença algébrica ser mínima, essencialmente só de um sinal, a diferença geométrica é grande. A hipérbole é essa curva aqui em negrito, que mais parece duas parábolas, uma oposta à outra. Nesse desenho aparecem diversos pontos interessantes. Os pontos A1 e A2 são chamados de vértice da hipérbole. Esse ponto central aqui, C, não tem outro nome para ele, é centro mesmo. O segmento A1-A2 é chamado de eixo real e esse segmento aqui é chamado de eixo imaginário. A distância do centro até um vértice é denotada por A minúsculo. A distância do centro até um dos focos é denotada por C minúsculo. E a distância do centro até um desses pontos B aqui é denotada por B minúsculo. Aqui se pode construir um triângulo retângulo e é possível demonstrar que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede exatamente igual a C minúsculo. Dessa forma, obtemos que dos três números A, B e C, o maior dos três é o número C, diferentemente do que ocorria lá na elipse, onde o número maior era o número A. A excentricidade da hipérbole ela vai ter exatamente a mesma definição de excentricidade da elipse, é a fração C sobre A. No entanto, lá na elipse, como o C era menor do que A excentricidade era um número menor do que 1. Agora, como C é um número maior, C sobre A vai resultar em um número maior do que 1. Essas duas retas R e S aqui são chamadas de retas assíntotas da hipérbole. E o ângulo entre essas duas retas é chamado de abertura da hipérbole. Inicialmente, pelo teorema de Pitágoras, o C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado, porque o C é a hipotenusa do triângulo. Prestem atenção para, quando estiver resolvendo exercícios, não confundir a relação de Pitágoras que aparece na hipérbole com a relação de Pitágoras que aparece na elipse. Aqui na hipérbole, a hipotenusa é o C e na elipse a hipotenusa era o A. Uma outra observação é o seguinte: quando o A é igual ao B, esse ângulo aqui de abertura dá exatamente igual a 90 graus e, portanto, as assíntotas são perpendiculares. Nesse caso, é possível calcular a excentricidade e ela vai dar exatamente igual a raiz de 2. Então, agora vamos lá, pessoal, em busca da equação da hipérbole. A estratégia vai ser a mesma de novo. Vamos nos restringir aqui ao eixo paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Inicialmente aqui considerando a hipérbole deitada, com o eixo paralelo ao eixo x. Colocando a hipérbole no sistema de coordenadas, obtemos isso aqui e a partir do desenho deduzimos as coordenadas dos vértices, dos pontos B1 e B2 e dos focos, que dá isso daí. Obtemos a equação da hipérbole de forma análoga a todos os casos anteriores, pegando um ponto genérico na hipérbole e aplicando a definição, faz um monte de continha e quando simplificar a expressão, obtemos aqui a equação reduzida para a hipérbole, nesse caso aqui em que o eixo é paralelo ao eixo x. Vejam que a equação da hipérbole é muito semelhante à equação da elipse. A diferença é um sinal de menos, que lá na elipse era o sinal de mais. Observem aqui que nessa hipérbole paralela ao eixo x, a fração positiva é a fração com a variável x. É exatamente isso que vai caracterizar o eixo. Agora, considerando o eixo real paralelo ao eixo y, temos um desenho aqui semelhante a esse no sistema de coordenadas x, y, e a partir desse desenho identificamos as coordenadas dos vértices, dos pontos B1 e B2 e dos focos, e analogamente encontramos a equação reduzida da hipérbole, que é essa daqui, pessoal. Agora, a fração positiva é a fração do y. Veja que o A e o B
eles não se moveram. O A ele sempre vai ser o denominador da fração positiva e o B sempre é o denominador da fração negativa, tá certo? Então, diferentemente da elipse, esses denominadores aqui não mudam de posição. O que muda é a variável, o numerador, que fica sempre um positivo e outro negativo. O positivo é o que caracteriza o eixo. Isso é o que está escrito aqui nessa observação. Agora vamos fazer um exemplo e eu quero que a gente determine a equação da hipérbole centrada nesse ponto aqui, cujo eixo real é paralelo ao eixo y e mede 6 e o eixo imaginário mede 10. Novamente, para eu fazer a equação reduzida de uma hipérbole, eu vou precisar de 4 ingredientes: o centro, o tamanho do eixo real, o tamanho do eixo imaginário e saber se o eixo real é paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Nesse caso aqui é paralelo ao eixo y. Então, com essas 4 informações, a gente monta a equação da hipérbole. Como o eixo real mede 6, é porque o A é igual a 3. E como o eixo imaginário mede 10, é porque o B é igual a 5. Agora, o eixo real é paralelo ao eixo y, significa que a fração positiva é a fração do y. Então, a equação da hipérbole vai ser essa daqui, onde aqui estão as coordenadas do centro, né? -1 em x e 3 em y. Se a gente desenvolver aqui esses quadrados e jogar tudo para o lado esquerdo, obtemos a equação geral da hipérbole. Vamos aqui finalizar a aula com esse exemplo 2 aqui, onde vamos calcular a equação geral da mesma hipérbole do exemplo anterior. Inicialmente, tiramos o mínimo múltiplo comum ali dos denominadores. De 9 e 25 fica 9 vezes 25. Aí agora 9 vezes 25 dá 225. Passa para cá multiplicando, fica igual a 225. Esses quadrados aqui, eu vou desenvolver eles usando produto notável, né? Dá isso daqui, os dois quadrados. Agora eu distribuo esses 25 aqui e esse 9 para esse outro produto e simplifico, dá essa equação geral aqui, pessoal. Essa é a equação geral da hipérbole. Então, na próxima aula, vemos mais alguns exemplos sobre hipérbole e também veremos a equação paramétrica da hipérbole. Se você entendeu ou está com alguma dúvida na aula de hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!